Jesus, ele foi humilhado de todas as formas possíveis. De toda maneira, toda forma que você possa imaginar. Que seja imaginável para nós, ele passou por essas humilhações. Talvez nós tenhamos um pouco de dificuldade em compreender este nível de humilhação. Fique atento, querido. Talvez tenhamos dificuldades em compreender este nível de humilhação. Sabe por quê, queridos? Justamente por nós não sabermos, ou conhecermos, ou entendermos quem é Jesus. Nós sabemos que é aquele que dividiu a história. Amém. É aquele que morreu numa cruz. Amém. Ele é o que começou uma religião chamada cristianismo. Não, amém. Não é bem assim. Jesus, ele não veio criar uma religião. Você precisa saber quem é Jesus. É interessante que, se você gosta de ver, por exemplo, filmes em essas coisas que temos por aí hoje, que passam vários filmes. Oi? Streaming. Não vou falar aqui para não fazer propaganda. Mas se você assistir filmes e séries, você pode perceber que 99% deles, a figura de Jesus, eles colocam tudo no mesmo patamar. No mínimo eles fazem isso. É a ideia de que está sendo construída na mente de muitos de nós, e de muitas pessoas, de muitas crianças, que Jesus é apenas mais um nesse processo. Que assim como foi com tal líder religioso, assim como foi com tal líder religioso, assim como foi tal líder religioso, Jesus é mais um nesse processo. Eles não conseguem compreender quem é Jesus, porque eles não conseguem crer naquilo que a palavra nos ensina. Se você olhar para Hebreus, por exemplo, no capítulo 1, versículos de 1 a 3, a palavra de Deus já vai começar revelando para nós. Porque, querido, é muito importante você que está aqui de forma presencial ou online, você compreender o seguinte: Jesus, ele é o motivo, ele é a razão de tudo o que cremos, de tudo o que vivemos, de tudo o que realizamos. Tudo que está aqui agora, nesse exato momento que nós estamos fazendo, tudo que nós estamos aqui realizando, ou o fato de você estar sentado nessa cadeira, ou o fato de você estar aí online e alguém está transmitindo esse culto para você, o fato de o som estar sendo tocado, o fato de Deus estar pregando, o fato de existir essa pedra que está aqui, nessa parede que foi colocada, o fato dessa construção, todo o sentido disso, isso só faz sentido por meio de Jesus. Porque tudo isso nós temos em todos os lugares. Nós temos prédios, nós temos coisas, temos som, e às vezes de muito melhor qualidade. Então tudo isso, cada pedra, cada oferta que você entrega, cada dízimo, cada primícia, tudo isso só faz sentido se eu e você compreendermos quem é Jesus. Porque se a sua compreensão está apenas limitada a uma reunião de igreja, apenas limitada a uma reunião de culto, apenas limitada a fazer uma amizade aqui nesse lugar, que isso é bom para você, muito agradável, e é bom ter você com a gente aqui. Mas quando você sair naquele portão, as suas lutas, as suas batalhas, as suas guerras estão lá. Talvez já estejam com você aí, você já chegou aqui dessa forma, e quando você sair lá, você acha que um passe de mágica vai tudo acabar? Não, acabaram-se todas as minhas guerras? Não, virão outras. Talvez até maiores que você está enfrentando hoje.
as dúvidas, os questionamentos virão, o inimigo vai lançar sobre você uma série de coisas. Agora, o que nós precisamos entender? Qual é o sentido disso tudo? O sentido disso tudo que estamos fazendo aqui, quando nós vimos essa apresentação do teatro aqui, o esforço dos irmãos tentando, e às vezes a gente ri de uma coisa e ri de outra, acha engraçado. Você percebeu que do início do culto até agora, até o pastor pegar a palavra para ministrar? Para quem não me conhece, sou o pastor Wagner, tá bom? Pastor dessa igreja. Junto com a pastora Eliana. Eu contei mais ou menos, deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, com o Bruno ministrando. Mais a pastora André ministrou. 5, 6, 7. Quase 10 irmãos aqui deram alguma palavra nesse lugar. Quase 10 pessoas subiram nesse lugar que não é como disse a Valéria, não é um palanque, é um púlpito. E ela corrigiu logo, né? A professora acerta logo. Quase 10 pessoas subiram aqui. Pessoas diferentes umas das outras, pessoas com objetivos, com sonhos, com projetos, com desafios, com guerras, com batalhas, com vitórias, com derrotas. Mas sabe o que fez com que essas pessoas estivessem aqui? Porque elas estão e já descobriram o sentido disso. Porque se você não entender o sentido desse teatro ter vindo aqui, às vezes a gente brincando, e às vezes você que está nos conhecendo pela primeira vez vai pensar, esse pessoal é meio bagunceiro, né? Não, é assim mesmo, é uma família. Já viu quando se reúne a família? Né? Quando reúne a família, o que tem lá, Jafi? Aí vai fazer o churrasco da família. Aí tem sempre um que é brincalhão, tem outro que é mais quieto, tem outro que fica enchendo a paciência do outro. Aí tem o parente que é gente boa, tem um parente que é mais ou menos, né? Tem um parente que é fechadão, tem um parente que... Enfim, tem de todos os tipos. Assim é uma família. Então você vai chegar aqui, você vai encontrar um que é igual o pastor André, que não sossega. É para lá, para cá, para lá, para cá. Você já viu o pastor André botar uma cola nessa mulher? Já não estou vendo, cadê ela? Você não acha? Olha lá. É isso mesmo, sossega. Ao vivo. Eu até brinquei com o Delmo, toda igreja tem uma Andréia, né? Ela está filmando de lá e gritando. Outra aqui rindo. Enfim, isso é uma família, queridos. Mas tudo isso só faz sentido se compreendermos pela fé e com a nossa consciência. Porque não há nenhum sentido se nós não crermos de todo o coração. Não faz sentido se você achar que é mais uma mera reunião, é mais um culto, é mais uma igreja, é mais um... Nós somos como tantas outras igrejas evangélicas reunidas no mundo inteiro, a igreja de Cristo reunida, mas o sentido é igreja de Cristo. E é por falta dessa fé que gera a convicção, é que tem muita gente que não se entrega à vontade de Deus. Ela só se entrega à sua própria vontade. Então, quando vem as lutas, quando vem as provas, ela talvez tenha congregado, talvez tenha participado de uma igreja local, e daqui a pouco começa a ver defeito em uma coisa, defeito em outro, defeito em outro, e aí é nesse campo que ela começa já a se afastar dos caminhos do Senhor, porque ela vai encontrar isso. Porque se você e eu pararmos hoje aqui e ficarmos pegando um papel para ver o que está certo e o que está errado, você não vai parar em lugar nenhum. Você não vai parar em igreja nenhuma, você vai parar em família nenhuma, você não vai parar em casamento nenhum. Então o que para nós nos faz ficar firmes? É a convicção que temos pela fé. Por isso que Hebreus vem logo dizendo assim, no versículo 1, no capítulo 1, a partir do versículo 1 até o versículo 3. Há muito tempo Deus falou muitas vezes de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas.
Mas, nesses últimos dias, falou-nos por meio de quem? Fale comigo, do Filho. Quem é o Filho? Jesus. A quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem fez o universo. Lembra quando a gente falou aqui sobre a criação de Deus, falando sobre o temor? O Filho é o resplendor da glória de Deus. É a expressão exata do seu ser. Você quando lê um versículo como esse e lê superficialmente, você vai ficar repetindo, e é importante você repeti-lo, mas você precisa mergulhar na compreensão, porque o sentido de nós estarmos fazendo esses passos de Jesus até chegar à cruz, daqui a pouco a ressurreição, a Páscoa, isso tudo, só vai fazer sentido para você e para mim, se nós compreendermos quem é esse Jesus. Então ele é o resplendor da glória de Deus, ele é, vou repetir, o que está na Bíblia, a expressão exata, não tem nenhum desvio de nada, não tem nada, uma vírgula, um ponto, nada, ele é o próprio Deus. E a Bíblia está dizendo, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, o que ele fez isso? Onde que ele fez isso? Na cruz. Na cruz. Ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Aleluia. Aí vem Colossenses, abre lá sua Bíblia em Colossenses, capítulo 1, a partir do versículo 15, que vai dizer assim: ele é a imagem do Deus invisível. Olha só, repetindo, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito, o primeiro sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Você tem que começar a entender que isso tudo só faz sentido se você e eu compreendermos essas coisas. Por ele e para ele, tudo foi criado por ele e para ele. Não foi para você, não foi para mim, foi por ele e para ele. Aleluia. E o texto vai continuar: ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo. Aí vai entrar um novo elemento, que é a igreja. E agora ele já vai trazer um novo elemento importante: nós, sua igreja. E ele está dizendo, e esse corpo vivo, dinâmico, que não se limita a quatro paredes, que não se limita ao nome de uma denominação, ele é a cabeça desse corpo. Ele é que determina, ele que age, ele que coloca as coisas no seu lugar, nos seus devidos lugares. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele, reconciliasse consigo o quê? Todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus. Olha a ligação, estabelecendo o quê? A paz, pelo seu sangue derramado na cruz. Aleluia. Aí você vai lá em Hebreus capítulo 2, deixa a palavra de Deus falar contigo, querido. Eu não preciso nem falar nada.
a Bíblia já é o suficiente para nós. Como o pastor Marcos falou hoje na IBR, a gente precisa explicar Jesus. Jesus já é suficiente em si mesmo. Não tem que ficar convencendo a você quem é Jesus. Eu só estou lendo a palavra para você entender que o sentido de tudo não é o pastor que prega, não é o líder que é muito famoso, não é o profeta que está presente, não é o cantor que canta muito bonito e que tem uma unção tremenda. Não é nada disso que faz sentido. O sentido é Ele. É isso que eu quero que você compreenda de maneira muito clara. Ele é o sentido de todas as coisas. Ele é a plenitude. Aí vem Hebreus capítulo 2, a partir do versículo 14, diz: portanto, 2,14, portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, Ele, Jesus, também participou dessa condição humana. Ele veio a esse mundo, Ele tomou a forma humana, como eu e você, para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. O diabo tinha o poder da morte. E libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Pois é claro que não é a anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. Ele já está dizendo assim: ó, eu não vou ajudar os anjos, eu vou ajudar a minha igreja, os descendentes de Abraão. Ele está pronto a te ajudar, Ele pronto a estender a mão. Por essa razão, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos. Todos os aspectos, guarde isso, querido, todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus, e fazer a propiciação pelos pecados do povo, ou seja, tomar nossos pecados e levar em nosso lugar todos os nossos pecados do passado, do presente e do futuro. Ele levaria tudo, porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Aí vem o capítulo 3, versículo 1. Portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em quem? Jesus. Aí o autor aos Hebreus está dizendo: pegue seus pensamentos, foque em Jesus. Fixado é o quê? Colado, preso. Seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Ele foi fiel, aquele que o havia constituído, assim como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés, da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa, pois toda a casa é construída por alguém, mas Deus é o edificador de tudo. Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser dito no futuro. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. E essa casa somos nós. Não é o prédio, não são as nossas construções, a casa somos nós. Esta casa é sua casa. Não é assim que a gente canta? Se é que nós, aí vem uma indagação. Aí vem a indagação, o sentido. Será que isso faz sentido? Se é que nos apegamos firmemente à confiança, se é que nos pegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. Tudo isso só faz sentido se acreditarmos e crermos e estivermos convictos a respeito do que lemos aqui. Porque quando falamos com Jesus na humilhação, nós estamos falando que Jesus foi trocado
por Barrabás pelo seu próprio povo, está lá em Mateus e outros textos da Bíblia. Então ele foi trocado por uma pessoa que era um assassino, um criminoso, e o povo escolheu Barrabás. Talvez seja a sua realidade, você foi trocado por outra pessoa. Jesus foi humilhado por aqueles que ele criou, está lá em Mateus 27, de 27 a 31, não vamos ler o texto por causa do nosso tempo. Jesus foi humilhado por aqueles que ele mesmo criou. O tipo de condenação de Jesus foi a mais humilhante e mais dolorosa que existia. A mais humilhante e mais dolorosa que existia foi a que Jesus viveu. Não existia uma humilhação maior, um tipo de morte pior, não existia algo mais terrível do que a forma como Jesus sofreu. Se você tem seu sofrimento, Jesus respeita seu sofrimento, mas ele venceu tudo isso, queridos. Ele foi humilhado por aqueles que eram os líderes do seu povo, os mestres, aqueles que eram conhecedores das profecias e conhecia tanto a palavra naquele tempo. Ele era desafiado a todo tempo. Por quê? Porque o diabo, na verdade, não queria que Jesus subisse aquela cruz. O diabo fez de todo possível para Jesus não chegar àquela cruz. Ele queria que Jesus se arrependesse, ele queria que Jesus voltasse atrás, ele queria, por quê? Porque ele sabia do que iria acontecer. Até o último momento, até o último suspiro, ele foi tentado por Satanás. Ele foi humilhado, lá em Marcos capítulo 14, 55 a 59, diz que ele foi humilhado por uma série de falsas acusações naquele momento. Levantaram-se pessoas contando coisas que não eram verdade e foram humilhando Jesus, e falsos acusadores começaram a humilhar Jesus. Você já viveu uma falsa acusação? Você já viveu a humilhação de as pessoas falarem algo de você que você não fez? De talvez acabar com sua moral, de algo que você não fez, de acabar com sua credibilidade, de algo que você não fez. Como que você se sentiu? Jesus passou por isso por um nível muito mais alto do que você passou, que eu já passei. Jesus foi humilhado pela violência, por todo tipo de violência que você possa imaginar. Eu não sei que tipo de violência você já passou, por que tipo de violência você já foi humilhado. O ato, por exemplo, de um assalto, quando você passa por um assalto, é um ato de humilhação tão grande que a gente passa. Fomos visitar a irmã Maria Luísa em sua casa e ela nos contava como que ela passou por um assalto. A irmã Maria Luísa tem quantos anos? 90? Ah, tá ali, ó. Agora tô vendo. Levanta a mãozinha aí, irmã Maria Luísa. Olha lá, ó. Ela me chama de puladinho. Ela só me chama de puladinho. E ela estava contando, vou contar, tá, irmã? Só alguns detalhes, vou contar tudo não. Não posso. Como que ela se sentiu naquela. E aí eu fui contando para ela os momentos também que eu já passei por assalto, o nível de humilhação, eu tinha vontade de pegar. Falei, dá vontade mesmo, porque é um nível de humilhação, a violência é um nível de humilhação terrível. Jesus passou por um nível de humilhação que nenhum de nós passou, porque não era o fato dele estar passando por isso, o problema era quem ele era. Não é o fato de eu passar por uma humilhação, porque eu sou um pecador, você passar por uma humilhação, você também é um pecador, mas Jesus. É por isso que eu estou falando com você desde o início. Se você não entender o sentido, se você não entender e compreender quem é Jesus, você não vai compreender o sentido de tudo isso,
porque você passa por humilhação, você passa por abandono, eu também passo, eu já passei por acusações falsas, e às vezes passamos por isso, mas nós somos pecadores, mas não Jesus. Jesus passou por tudo isso sem cometer sequer uma falha. E ser Ele, o Deus, eu acabei de ler com vocês aqui, todas as coisas subsistem por Ele, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele, e Ele resolveu se humilhar, vir a este mundo, se colocar em nosso lugar. Então, quando nós falamos que nós somos como Jesus na humilhação, na verdade nós estamos muito aquém disso. Nós estamos tentando compreender. Então, todo nível de humilhação que você possa estar passando, que você já passou e que talvez ainda esteja incomodando a sua vida, trazendo desconforto à sua vida, trazendo mal-estar para você, eu posso afirmar, Jesus venceu todo esse nível de humilhação. Porque talvez eu tenha passado por uma humilhação que eu até merecia, por escolhas que eu fiz, porque a gente passa por humilhação por escolhas que a gente faz também. Nós cometemos erros, cometemos falhas, e depois não queremos assumir nossas responsabilidades, e estamos aí nos vitimizando também, e colocando, é porque fulano, é porque ciclano. Não, existe muita humilhação que a gente passa por nossos próprios erros. A gente reconhece, poxa, eu não deveria ter entrado com o carro naquele lugar, não deveria ter estado naquela velocidade, não deveria ter me envolvido com aquela situação, e hoje eu estou me sentindo humilhado. Por quê? Porque eu escolhi, mas Jesus não. Mas quando Ele revela em Hebreus e os versículos que nós lemos, que Ele é fiel, que Ele veio para nos socorrer, que Ele veio para nos salvar, que Ele veio para nos redimir, que Ele veio para nos restaurar, que Ele veio ser humilhado em nosso lugar. Então, cada nível de humilhação que eu passo, eu tenho que fixar os meus pensamentos em Jesus. Se a culpa foi minha, eu preciso assumir. Mas se a culpa não foi minha, eu também preciso entender que Jesus passou por isso. Por isso que com Jesus na humilhação, se você não entender o sentido de quem Ele é, você não vai compreender tudo isso que está acontecendo aqui agora. Você não vai compreender o sentido de que por que domingo às 18 horas um grupo de pessoas se reúne em diversos locais para cantar, para ler uma Bíblia, para ir para a cantina no final do culto, para apresentar uma peça de teatro, para deixar parte dos seus recursos ali no púlpito. Qual é o sentido disso tudo? O sentido eu já li para você. O sentido é Jesus, é a pessoa dele. Ele é o Senhor. Ele não pode ser confundido nem colocado no mesmo patamar dos filmes de, quase que eu falei o nome, e das séries que você assiste. E toda vez que você assistir e tentarem fazer isso, você pode entender que é o diabo tentando colocar a tua mente e trabalhar na tua mente, e você vai começando a aceitar que aquelas coisas são normais, e que Jesus é só mais um nesse protocolo aí, nesse tudo que nós estamos assistindo. Isso não é verdade. Jesus é o Senhor. Todas as coisas subsistem por meio dEle. Todas as coisas foram criadas por Ele. E todas as coisas foram criadas para Ele. E tudo só faz sentido para nós, nesse lugar, que estamos aqui adorando, que estamos aqui louvando, que estamos aqui com o propósito de trazer uma mensagem para você de vida, de esperança. Só faz sentido quando nós falamos do nome dEle. Nós não estamos chamando você para uma igreja. Isso vai ser apenas consequência quando você entender o sentido real de que Jesus é o teu Senhor, de que Jesus é o teu Salvador, de que Jesus morreu numa cruz por você, de que Jesus se humilhou por você, de que Jesus quer restaurar a tua vida, que Jesus foi tentado e venceu todas as tentações, e Ele pode te ajudar em cada tentação. Então não há tentação que nós não podemos deixar de vencer, porque Ele pode nos ajudar em todos os momentos. É você entender o sentido de que a vida eterna, ela existe para todos nós. Nós só vamos escolher se queremos ter uma vida eterna com Jesus, ou uma vida eterna debaixo de morte e separação de Deus.
Porque só por meio desse Jesus é que nós temos o sentido da vida eterna, que nós recebemos a vida eterna. Isso é muito simples de você compreender, mas é muito profundo para você receber. Então, querido, quando você sair daqui hoje, quando você for fazer a sua reunião de célula, quando você for promover seus ensaios, quando você for promover seu café pastoral, quando você for promover seus canais de YouTube, quando você for se reunir lá na sua escola, quando você estiver no seu trabalho, quando você for para mais uma reunião, quando você fizer tudo, faça para a glória do Senhor, porque tudo só faz sentido se for por Ele. Tudo só faz sentido se for para Ele. Então estar numa igreja local só faz sentido se for por Ele e para Ele. Se você chegou aqui hoje dizendo: eu quero receber uma cura, é por Ele e para Ele. Eu quero receber uma restauração, é por Ele, é por meio dEle e para Ele. Eu quero ver a minha família restaurada, é por Ele e para Ele. Eu quero o meu coração restaurado, é por Ele e para Ele. Eu quero o meu coração curado, é por Ele e para Ele. Eu quero vencer essa humilhação, é por Ele e para Ele. Oh Senhor, Tu és o Deus digno de louvor e adoração. Não há sentido em nada disso, Senhor. Em construções, em prédios, em som, em projeção, em tecnologia, nada disso, em luzes, em músicas, em instrumentos, em pessoas, nada faz sentido se não estivermos a nossa mente focada, fixados os nossos pensamentos no Senhor, de que tudo é pelo Senhor e para o Senhor. Não é o pastor, que é alguém que fala bem, que tem boas palavras, que ministra bem, talvez, e nos vídeos que assistimos de tantos lugares, pessoas que têm palavras muito bem colocadas, que nos ajudam, que nos consolam, que nos fortalecem, canções que são cantadas por vozes lindas, canções ungidas. Tudo isso só faz sentido se for pelo Senhor e para o Senhor. Porque se não for assim, Jesus, é perda de tempo. Logo a nossa carne vai sobressair. Logo os nossos desejos carnais vão sobressair. Logo estaremos voltados para os desejos da nossa carne. Porque mesmo fazendo pelo Senhor e para o Senhor, nossa carne ainda luta dentro de nós. Nós lutamos contra isso 24 horas por dia. As dúvidas vêm, as lutas vêm, as humilhações vêm, como foi com Jesus. Mas hoje eu entendo que por Ele e para Ele são todas as coisas. Então eu compreendo que essa luta, que essa prova, que essa guerra, eu posso vencer por Ele e vai ser para Ele. Eu sei que a minha vida pode ser transformada por Ele e para Ele. Eu sei que eu posso ser salvo por Ele e para Ele. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não faça dessa reunião de hoje apenas você assistir algo, mas faça dessa reunião igreja de Jesus. Somos a igreja reunida. Um momento do derramar da unção poderosa que vem do alto, onde Jesus é exaltado e glorificado em todo o tempo, em cada palavra, desde as 18 horas até o final deste culto e no desenrolar do nosso dia a dia. Ele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Então, enquanto você está aqui hoje, enquanto você está aí online, como domingo passado alguém online disse: eu quero abrir o meu coração para Jesus. Eu quero fazer um convite a você. Um convite muito especial. Queria que você, com seus olhos fechados, para que você possa ter uma reflexão. Sua vida tem feito sentido? Vivendo só debaixo das suas próprias vontades, qual o sentido disso tudo?
Você encontrou o sentido disso tudo? Não, você não vai encontrar. Você continua confuso, confusa. Mas se você tomar por fé a palavra que nós lemos aqui hoje, a palavra de Deus, de compreender que Ele é a expressão exata de Deus, que Ele é o próprio Deus, que nele foram criadas todas as coisas, por Ele foram criadas todas as coisas, que tudo acontece por Ele e para Ele. Quando você confia, quando você crê, quando você deposita a sua vida nas mãos dEle, as lutas virão. Ele está dizendo, Ele foi tentado e venceu todas as tentações, e Ele pode socorrer aqueles que estão sendo tentados. Nós passamos por tentações e provas, Ele venceu todas elas. Então por meio dele, nós podemos também vencer. Basta você entregar a sua vida para Ele, para que tudo isso faça sentido, querido. Eu quero orar por sua vida hoje. Se você hoje, voluntariamente, pessoalmente, enquanto nós estivermos adorando, exaltando o nome dEle, aquele que se humilhou. Nós vimos aqui o Marlon fazendo o papel de Jesus, marcado pelos chicotes, pelas varas, humilhado pela sua própria criação. Ele poderia simplesmente soprar, bastava um sopro da sua boca e tudo se acabava. Mas Ele olhou para você hoje, Ele olhou para mim hoje, que não merecemos absolutamente nada. É por isso que só faz sentido quando Ele é o teu Deus, quando Ele é o meu Deus.